Bom, vamos lá. Questãozinha, né? Uma questão não. Primeiro, uma revisãozinha sobre a parte teórica de funções quadráticas. Nós temos aí três questões, tá? Uma, duas e três. Mas a gente vai inicialmente fazer aqui umas considerações, tá? Muito uma lembrançazinha para que a gente comece, pelo menos, né, nos orientar. Então, vamos lá. Eu tenho a função quadrática. Quando a gente fala função quadrática, também a gente pode dizer que é a função do segundo grau, né? Função polinomial do segundo grau. É uma função que é obrigatoriamente escrita como sendo f de x é igual a x2, ela é ax2 mais bx mais c. Agora, para isso aqui ser uma função do segundo grau, eu preciso que isso aqui eu tenha que o a tem que ser diferente de zero. Por questões óbvias, né? Digamos assim. Porque se o a for zero, isso aqui zera, e a função passa a ser o quê? A função passa a ser uma função do primeiro grau. Como eu quero mostrar que ela é uma função do segundo grau, então eu tenho que garantir que o a tem que ser diferente de zero. Alexandrino, o a pode ser zero? Não. O b pode? Pode. O c pode? Pode. O b e o c podem? Podem. Ao mesmo tempo, sim, não tem problema. O que não pode acontecer de forma alguma é eu ter o a igual a zero. Mas lembrando, né, quando a gente escreve f de x, eu também posso dizer que é y, né? Eu posso dizer que y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Também não tem problema, tá? Lembrando que esse c tanto faz um como o outro, não tem problema, ele é chamado de termo independente. Termo independente. O que esse termo independente faz? Ele é exatamente aquele valor cuja a parábola ela vai cortar o eixo y, tá? Então a gente coloca assim, ó, esse termo independente, ele vai cortar, né? Ele corta o y. O valor do c é exatamente igual àquele valor que a função vai cortar. O gráfico da função vai cortar o eixo y, certo? Agora, bem aqui, eu vou colocar uma observação. Atenção. Para a gente continuar, tá? Atenção. Existe uma maneira que eu gosto muito de escrever a função quadrática, tá? Que é a função f de x igual a multiplicado por x menos x1 multiplicado por x menos x2. Onde o x1 e o x2 são os zeros da função. Certo? Isso aqui é importante. Então, eu vou colocar essa nossa atenção bem aqui. É muito importante. Existem questões que eu faço, que eu resolvo, utilizando essa ideia da forma fatorada, tá? Eu vou até melhorar o texto. Isso aqui, eu vou colocar forma fatorada, para que você entenda. Forma fatorada. Beleza. Muito bem. Vamos continuar aqui. Bom, outra coisa que a gente precisa entender.
O cara está te dizendo aí zeros da função. O que é isso, né? Alexandrino, o que são os zeros da função? Os zeros da função é aquele valor, ou aqueles, né? Depende, também pode ser aqueles, onde o gráfico da função ele vai cortar o eixo x. Lembrando que a função pode ser função quadrática, pode ser função do primeiro grau, função logarítmica, função exponencial. Quando eu digo zeros da função, aí é qualquer coisa, tá? Qualquer função. Os zeros da função são os valores onde o gráfico daquela função vai cortar o eixo x. Porque eu não sei se você lembra, mas deixa eu lhe lembrar. Quando eu tenho um plano cartesiano, isso é sempre, tá? Quando eu tenho um plano cartesiano, alguns pontos, na verdade infinitos, né? Mas pontos que se localizam no eixo x, eles têm uma característica. O y dele é zero. E pontos que estão em cima do eixo y têm uma característica. O x é zero. Esse ponto, você tem o termo independente. Então, quando você olha para a função do segundo grau, tá? Agora eu estou particularizando. Você vai ter o termo independente representado pela letra C. Então, esse par ordenado é 0C. Quando você tem as raízes, pode ser uma, podem ser duas, pode ser nenhuma. Já já que a gente vai ver quando é que acontece isso. Então, você tem aqui, ó, eu vou colocar como se fosse somente uma, tá? Eu vou colocar como se fosse apenas uma. Mas pode ser duas ou pode ser nenhuma. Então, ó, isso aqui é o zero da função. Então, Alexandrino, o que é o zero da função? Vamos lá. Zero da função. Olha só a conexão. O zero da função é quando eu pego a função f de x igual a zero. Ou eu faço y igual a zero. Onde é que o y é zero? O y é zero exatamente em qualquer ponto que está em cima de quem? Do eixo x. Por isso que eu adiantei. É o valor ou os valores que o gráfico vai cortar o eixo x. São os valores chamados de quê? De zeros da função. Se no caso da função quadrática o delta é negativo, eu não tenho raízes. O delta negativo, eu não tenho raiz. Então, pronto, o gráfico não vai cortar em nenhum ponto do eixo x, tá? Aí eu tenho o discriminante. O discriminante, aí está aqui a letra. O discriminante, ajeitar aqui a minha mesa. O discriminante é conhecido por nós pelo delta. Então eu posso ter, ó, o delta maior do que zero. Eu posso ter o delta igual a zero. E eu posso ter o delta menor do que zero. Quando eu tenho o delta maior do que zero, eu tenho duas raízes reais. Eu posso usar palavras distintas, sem problema não. Quando o delta for zero, é uma única raiz. Única raiz, ou eu também posso chamar de quê? Duas raízes reais, só que elas vão ser o quê? Iguais. E quando o delta for menor do que zero, não existem raízes reais.
Beleza. Quando a gente fala de raízes, o que é que eu lembro, né? Eu posso lembrar que uma raiz, eu posso encontrar a soma, que é menos b sobre 2a, e posso ter o produto, que é c sobre a. Aqui é a. 2a é o x do vértice. Bom, essas duas coisas, elas são mais ligadas a um conteúdo direcionado, que é a equação do segundo grau. Quando eu pego uma função x ao quadrado mais 2x mais 3 e igual a zero, isso aqui passa a ser o quê? Uma equação do segundo grau, tá? Bom, depois disso, deixa eu ver aqui o que eu já falei. Discriminante, zero, certo. Depois disso, a gente tem o que nós chamamos de gráficos. Eu tenho 3 modelos de gráficos, tá? Vamos lá. Eu tenho o primeiro caso, eu tenho 3 modelos de gráficos. Qual é esse caso, Alexandre? É quando A é maior do que zero. Que A é esse que você está falando, Alexandre? Não é a função f de x igual a x2 mais bx mais c? Eu estou falando desse A. Esse A que eu estou falando aqui é exatamente esse, tá? Então, quando A for maior do que zero, eu tenho 3 possíveis gráficos. Vamos desenhá-los aqui. Claro que não dá para a gente fazer né, perfeito, mas vamos tentar fazer aqui, deixa eu ver aqui, da melhor forma possível. Pronto. Beleza. Então, ó, eu tenho aqui, ó, o eixo y, x, eixo y, x, eixo y e o eixo x. Como é que eu posso desenhar esse gráfico? Bom, eu posso desenhar esse gráfico nesse formato, nesse desenhozinho, ó. Eu posso desenhar assim, ó. Ou eu posso desenhar assim. O gráfico são parábolas, tá? Aqui nós temos o termo independente, que é o valor que vai cortar o eixo Y. E aqui você tem os valores que cortam X. Nesse caso, eu tenho 2. Nesse caso, eu só tenho 1, porque são iguais. Nesse caso, eu não tenho nenhum. Então, dá para a gente chegar à conclusão que aqui o delta vai ser maior do que zero, porque corta 2 vezes o eixo X. Aqui você vai ter o delta igual a zero, porque corta apenas uma vez. E aqui o delta vai ser menor do que zero, onde você não tem nenhuma raiz, então você não vai cortar o eixo X, tá? Esse é o primeiro caso. Quando você olha, esse ponto aqui, a gente sabe que é o vértice, né? Esse vértice, ele para nós, né, nesses exemplos aqui, aqui também você tem um vértice, e aqui também você tem um vértice. Nesse caso, o vértice, ele é chamado de ponto, depois eu vou escrever o resumozinho, ponto mínimo. Então, significa dizer que quando A é maior do que zero, a gente pode dizer a função tem valor
mínimo. Certo? Agora, vamos para o segundo caso. Quando eu pego o segundo caso, eu pego A menor do que zero. Eu também vou ter três possibilidades de gráficos. Eu também tenho três situações de gráficos. Espera aí. Vou fazer aqui uma figurinha bacana para nós. Ó. Eu posso ter três opções de gráficos. Aí veja, aqui é y, x, y, x, y, x. Mas como a função ela é a função do segundo grau, então significa dizer que eu tenho o quê? Eu tenho três gráficos, cujo gráfico, no caso, é uma parábola, é uma função do segundo grau, tá? Então, quais são os três desenhos? Eu posso ter esse, estou muito fino. Ó, ele pode ser assim. Ele pode ser assim. Ou ele pode ser assim. Vamos identificar quem é o termo independente nos gráficos. Está bem aqui, ó. Esse aqui é o termo independente. Todo gráfico tem? Tem. Todo gráfico, de maneira geral, da função quadrática, vai cortar o eixo y, tá? Pode ser que não corte o eixo x, mas o eixo y sim. Aí você vai ter aqui, ó, uma raiz, e aqui você vai ter outra. Aqui você vai ter uma que é igual a outra. E aqui você não tem nenhuma. Ou seja, no primeiro gráfico, o delta é maior do que zero. No segundo gráfico, o delta é igual a zero. E no terceiro gráfico, o delta é menor do que zero. Quando você olha o movimento do gráfico, diferentemente do movimento do passado, que era assim, você vem da esquerda para a direita, então você desce, desce, chegou num canto e começa a subir. Então esse gráfico, ele é o gráfico que a gente olha e lembra de um buraco. Já esse gráfico do segundo caso, quando você tem esse movimento, da esquerda para a direita você sobe, 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 até atingir a altura máxima e depois o quê? Desce. Então esse gráfico, ele tem o formato de uma montanha. Então, qual é a diferença? A diferença é que esse vértice, ele é chamado de ponto máximo. Eu estou escrevendo só no primeiro gráfico, mas você tem vértice no segundo gráfico, você tem vértice no terceiro gráfico. Então, toda vez que eu tiver uma função quadrática que o a for menor do que zero, eu posso dizer que essa função ela vai ter valor máximo. Beleza. Aí, vamos falar particularmente sobre o vértice. A gente sabe que todo ponto tem duas coordenadas, o x e o y. Então, a gente também sabe que o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Alexandrino, só tem essas duas medidas, ou essas duas maneiras de determinar o vértice? Não. A gente pode, dependendo da questão, a gente pode encontrar o x do vértice de um jeito, a gente pode encontrar o y do vértice de um outro jeito, tá? Mas aí é o jeitão geral, para o bem ou para o mal. A gente pode sempre considerar que esse é a fórmula, tá? São as fórmulas do vértice. Bom, mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, presta atenção. Eu vou fazer aqui o desenho
que a gente usa muito na física. Ó. Lançamento oblíquo. O cara chutou uma bola. O cara deu um tiro de canhão. Então, o gráfico que a gente representa tal situação é esse gráfico, tá? Então, pensa comigo aqui uma coisa. Estou já terminando a parte teórica para a gente fazer o exercício. Esse ponto aqui, ele é o vértice. Se ele é um ponto, ele tem duas coordenadas. O x do vértice e o y do vértice. Então, aqui vai ser o eixo y e aqui vai ser o eixo x. O que é o x do vértice? O que é o y do vértice? Não é como calcula. É com o que é. Quando eu olho para essa função, o movimento da pedra, o movimento da bala, o movimento da bola é o movimento de uma parábola. E aí, no caso, lembra uma montanha. Se lembra uma montanha, então esse vértice, ele é ponto máximo. Se ele é ponto máximo, então significa dizer que a função vai ter valor máximo. E quem vai ser esse valor máximo? O valor máximo vai ser exatamente o y do vértice. Então, o y do vértice é o valor máximo. E, Alexandrino, o que é o i, o x do vértice? Eu não estou respondendo como se calcula. Está aí do lado. O x do vértice se calcula menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Eu estou perguntando o que é, Alexandrino. O que significa o x do vértice? O x do vértice é uma condição. Condição para quê, Alexandrino? Depende. Se o vértice for ponto máximo, vai ser a condição para que se atinja o valor máximo. Se for o valor mínimo, vai ser a condição para que se atinja o valor mínimo. Então, isso aí depende, tá? Então, ó, o que é o x do vértice? É a condição para a função ter valor máximo. Vamos exemplificar. Não vou perder muito tempo não aqui, tá? Digamos que aqui o eixo Y vale lucro e aqui vale unidades fabricadas. Unidades fabricadas. Vamos lá. Sim, deixa eu colocar aqui uma coisa. Esse valor é uma raiz e esse valor é a outra raiz. Porque o gráfico está tocando aonde? No eixo X. Agora veja. Aqui nesse rascunho, aqui é o quê? Aqui é o vértice. O que é esse vértice? Para esse caso, ele é o ponto máximo. Beleza. O x do vértice, ele está aqui. E o y do vértice, ele está aqui. Para essa configuração, o que é que significa o y do vértice? É o valor máximo. Mas o que é que o y representa? O lucro. Então, o y máximo, o y do vértice é o lucro máximo. E o que é o x? O que é que o x representa? Unidades. Então, é o total de unidades para que a empresa tenha lucro máximo. E se eu não tivesse o Y sendo lucro? Se eu tivesse o Y sendo área? O eixo Y representa a área. E o eixo X representa
dimensões. No caso, a dimensão x. O que é que representaria o y do vértice? Y do vértice seria o valor máximo. Mas para essa minha segunda configuração, onde o y representa a área, então o y do vértice seria a área máxima. E o que é que seria o x do vértice? O x do vértice seria dimensões. Eu vou colocar a dimensão porque é só o x, depois eu encontraria o y. Dimensão para que a área seja máxima. E se o y fosse altura? E o x fosse tempo? O que seria o y do vértice? Seria o tempo máximo. E o que seria o x do vértice? O tempo para que a altura seja máxima. Eu não perdi tempo para escrever bem bonitinho, porque é muita informação, que senão a gente perde muito tempo. Então, o y do vértice, ele é sempre valor máximo quando o A é menor do que zero. E o que é esse valor máximo? Depende do que o eixo Y representa. O que é que o X é? O X do vértice? É uma condição. Condição para quê? Para que atinja o valor máximo. No caso, eu vou olhar para o Y. Se representa altura, é altura. Se representa lucro, é lucro. Se representa área, é área. Então, o que é o X do vértice? É sempre uma condição para que a altura seja máxima, para que o lucro seja máximo, para que a área seja máxima. Quando A é menor do que zero, é tudo isso aqui. Bem, é o que mais cai para nós. Quando A é maior do que zero, a função é assim. Então, o vértice, ele não é ponto máximo. O vértice, ele é o quê? Ponto mínimo. E se ele é o ponto mínimo, o que seria o y do vértice? O y do vértice é o valor mínimo. E o que seria o x do vértice? É a condição para que a função tenha valor mínimo. Se for um gráfico que o y representa lucro, o que é o y do vértice? Lucro mínimo. E se o x for unidade? Unidade produzida, ou unidade vendida, ou unidade fabricada, ou unidade perdida, não sei, para que o lucro seja máximo. Se eu tiver uma questão que fala de, sei lá, nota, o eixo Y é nota da prova, o eixo X, o número de questões acertadas. O que seria? Se o A for maior do que zero, o Y do vértice vai ser a nota mínima. O X, quantidade de questões para que a nota seja mínima. E se o gráfico tiver o A menor do que zero e o Y for nota, o que é o Y do vértice? O Y do vértice é a nota máxima. E se o A for menor do que zero, o Y for nota e o X for questões, o que é o X do vértice? Número de questões para que a nota seja máxima. Tá? Então, nós temos aí sempre essa relação, tá? Sempre a gente vai pensar desse jeito. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o que a gente viu de teoria e vamos aplicar na prática, que são os exercícios, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. A figura mostra o projeto de um portal construído de modo que um arco de parábola
seja posicionado sobre uma estrutura retangular. Então, você tem aqui, ó, a estrutura retangular, é isso aqui, ó, a estrutura retangular, e você tem o arco da parábola. Perfeito? Posicionado sobre uma estrutura retangular. A estrutura retangular, está aqui, tem base medindo 8 e altura 6. Beleza. O ponto mais alto do portal, no caso, o ponto mais alto é esse ponto aqui, ó. Alexandrina, ele é o vértice, é como se fosse o vértice. Mas cuidado, esse ponto, se eu chamar de vértice, é só em relação à parábola. Não tem nada a ver com esse retângulo. Só tem a ver com a parábola, tá? O ponto mais alto do portal, 12 metros de altura, certo? Da base, certo. Deseja-se adicionar uma coluna vertical, destacada em vermelho na figura, cuja base dista 2 metros de uma das laterais da estrutura retangular. Ele quer saber qual é a altura da coluna. A altura da coluna será. Muito bem. O que é que eu quero? Eu quero colocar essa coluna vermelha. Eu quero saber, presta atenção, eu quero saber o tamanho dela, né? Eu preciso. Isso aqui vale quanto? 6. Então, eu vou ter que descobrir, calcular, determinar essa medida. Por quê? Porque ele quer saber a altura. Então, ele quer saber essa medida toninha. Então, na verdade, eu vou ter que calcular esse valor de x, sim. Como? Aí, vamos lá. Eu sei que é uma função quadrática, isso é parte dessa figura, faz parte de um gráfico de uma função quadrática. Por quê? Porque nós temos um arco de parábola, tá? Aí, o que foi que o nosso professor falou? Quando eu tenho um movimento, né, de arco de parábola solto numa questão, eu vou fazer adaptação. Eu vou colocar o plano cartesiano, porque só posso trabalhar com parábola se eu tiver uma referência de plano cartesiano. Alexandrino, mas não tem o eixo X e nem tem o eixo Y. Tem não. Onde é que eu boto? Onde você quiser. Vamos lá. Eu quero... Aqui é o vértice. Tá? Eu quero colocar o eixo Y passando pelo vértice. E o eixo X aqui embaixo. Não tem problema. Você vai ter aqui o C, aqui você vai ter uma raiz, e aqui você vai ter a outra raiz. Se o eixo Y passa pelo vértice, significa dizer que essa distância é igual a essa. Logo, esses dois números serão o quê? Opostos. Aí você vai ter que aqui vai ser o vértice. O x do vértice vai ser o 0, e o y do vértice vai ser exatamente o C. É uma possibilidade? É. Mas pode ser que eu não queira. Não? Pode. E aí o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar o gráfico em outra posição. Qual seria, Alexandre? Eu poderia dizer que esse gráfico ele vai ter o eixo X passando aqui embaixo e o eixo Y aqui do lado. Se isso for verdade, o que é que eu vou ter? Aqui é o vértice. Aqui vai ser uma raiz, que é 0. Aqui vai ser a outra raiz, que eu não sei quem é. Aqui vai ser o X do vértice. E aqui você vai ter o Y do vértice. O X do vértice, nesta situação, quando eu tenho duas raízes distintas, eu posso calcular fazendo a soma das raízes dividido por 2. Lembra que quando eu coloquei a fórmula, eu disse que tinha outra maneira de calcular o X do vértice, dependendo da questão? Tem. Por exemplo, quando você tem o gráfico da parábola, né? Quando você tem o gráfico da função quadrática, que é a parábola, e que tem duas raízes, eu posso pegar essas duas raízes,
calcular a média aritmética, que é a soma e dividir por 2. Eu vou encontrar o x do vértice. Se eu quero calcular, vamos supor que seja essa aqui, tá? Vamos supor, não é, mas vamos supor. Como é que eu posso calcular o y do vértice? Eu posso substituir o x da função pelo x do vértice. E eu vou encontrar o y do vértice. É outra maneira de calcular o y do vértice. O padrão é aquela forma, tá? Bom, então, Alexandre, como é que eu vou saber qual é a melhor? Ninguém sabe, dependendo da questão, tá? Eu te mostrei passando o eixo y pelo vértice. Onde é que está o vértice? O vértice está aqui. Tá? Mas eu não quero. Quer não? Quero não. Eu vou passar os eixos aqui embaixo. Aqui um e está aqui o outro. Esse aqui, ó, vai ser o eixo x, ou desculpa, o eixo y, e aqui vai ser o eixo x. Agora a gente vai ter que fazer uma adaptação, tá? Presta atenção o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar o plano cartesiano, ó. Não me interessa mais a figura da questão. O que é que me interessa? O plano cartesiano. No plano cartesiano, eu coloquei um pouquinho menor, porque fica melhor para eu calcular aqui para desenhar. Ó, eu tenho a parábola. Pronto. Esse ponto que eu vou colocar bem aqui é esse ponto aqui, que ele é o vértice. Eu tenho uma raiz sendo zero e a outra raiz é essa distância. Como essa distância é 8, esse aqui é 8. Então, é como se eu tivesse o x1 é igual a 0 e o x2 é igual a 8. Tá? Muito bem. Aí eu estou encontrando tudo que eu posso, tá? Aqui embaixo, ó, é o x do vértice. E aqui do lado é o y do vértice. Aqui você vai ter o eixo y e o eixo x. Vamos calcular o que dá para fazer logo, tá? Vamos calcular o que dá para fazer. Ó, quem é o x do vértice? Como tem duas raízes, é a soma das raízes dividido por 2. Logo, o x do vértice é 4. E quem é o y do vértice? Aí eu posso pegar, substituir. Aí você diz, fala, meu Deus, eu vou substituir o quê? Onde? Porque eu não tenho uma função, Alexandre. Tem não. Então eu vou ter que determinar quem é a função. Exatamente. Então, veja bem, eu tenho as raízes, o x1 e o x2, e eu tenho o x do vértice, tá? Como é que eu calculo o x do vértice pela fórmula? Vamos lá. O x do vértice, vou botar bem aqui, ó, é menos b sobre 2a. O x do vértice é a média aritmética, deu 4. É igual a menos b sobre 2a. Multiplica meios, multiplica extremos. O b é 8 menos 8a. Tá? Menos 8, menos 8. Pronto. Tem mais alguma coisa que eu tenho que saber, Adriano? Tem. Tem mais alguma coisa. Como? Vamos lá, presta atenção. O y do vértice, agora olha para a figura agora. O y do vértice está bem aqui, ó. Certo? Aqui o y do vértice. Agora presta atenção. Eu vou passar uma linha preta aqui, ó. Certo? Veja. Quem é essa distância? 6. Mas quem é a distância completa? 12. Então, essa distância é 6. Ou seja, o y do vértice é 6.
Então, isso aqui vale 6. Tá? Deixa eu apagar aqui. Não, vou deixar. Vou deixar. Certo? Então, esse ponto aqui, ó, é 4. E esse valor aqui é o ponto 4. E esse outro valor é 6. Perfeito? Bom, eu vou passar para outra página para a gente organizar melhor. E a última coisa, ele quer saber essa distância, ó. Porque essa aqui, eu já sei que é 6. Onde é que está esse segmento vermelho? O que me interessa? Esse segmento vermelho está bem aqui, ó. Quanto é que vale essa distância aqui, ó? Essa distância vale 2. E eu quero saber quem é o y desse ponto. Então, aqui eu tenho um ponto P, que tem coordenadas 2 e y. Ou seja, eu tenho que saber quem é o valor do y, tá? Bom, deixa eu passar para outra tela. Pronto. Vamos fazer aqui o esquemazinho de novo. A gente vai pescando lá na tela lá atrás. Beleza. Está até mais bonitinho. Aqui você tem o vértice, que é o ponto 4, 4 e 6. Então, aqui é 4 e aqui é 6. Aqui é 0, aqui é 8. E eu quero saber, nesse ponto aqui, é o ponto 2 e o y. Eu quero saber quem é o y. Bom, o que foi que eu te disse? Eu tenho duas maneiras de escrever a função, né? F de x é igual a ax2 mais bx mais c, que é a normal, né, a tradicional. E eu tenho que f de x é igual a multiplicado por x menos x1 multiplicado por x menos x2. Essa forma fatorada. A forma fatorada, eu a uso quando eu tenho as raízes. E eu tenho as raízes. Quem são as raízes? 0 e 8. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Quem é o x1? 0. E quem é o x2? 8. Outra conclusão, o B, se eu quiser usar, é menos 8A. O x do vértice é 4 e o y do vértice é 6. Esses são os valores que eu encontrei. Então, vamos começar? Bora lá. Y é igual a A multiplicado por x menos x1 multiplicado por x menos x2. x1 e x2 são quem? As raízes. E as raízes são os valores que cortam o eixo x, que são, nesse caso, 0 e 8. Então, você vai ter y é igual a multiplicado por x menos 0, multiplicado por x menos 8. Então, y vai ser a multiplicado por x, multiplicado por x menos 8. Então, você vai ter a função como sendo ax ao quadrado, fazendo chuveirinho, menos 8a multiplicado por x. Alexandrine, cadê o c? O c é 0. Porque a parábola não passa pela origem, então o c vale 0. Beleza. O que é que está me atrapalhando? O a. Essa letra aqui, ó. O a está me atrapalhando. E como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou pegar um ponto e vou substituir nessa função. Eu não posso pegar o ponto 0, 0. Por quê, Alexandre? Porque eu já usei como raiz. Eu não posso pegar o ponto 8, 0. Porque eu já usei como raiz.
Então, se eu pegar, vai ficar uma coisa igual a outra, que é igual a outra, que vai dar sempre uma identidade e eu não vou conseguir encontrar nada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar. Eu posso pegar esse ponto P vermelho? Não, nesse momento não. Por quê? Porque o ponto P, o X dele vale 2, tu substitui aqui. Beleza. E quem é o Y? O próprio Y. Eu continuaria com duas variáveis, então não dá legal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o vértice. Quando eu pego o vértice, eu vou ter o ponto 4 e 6. Aí, ó, o X desse ponto é 4 e o Y desse ponto é 6. O que é que eu vou fazer? Substituir. Na hora que eu substituo, olha só o que é que vai acontecer, ó. Y é igual a x2 menos 8ax. Substitua, o y é 6. Isso vai ser igual a multiplicado. Quem é o x? 4 ao quadrado menos 8a multiplicado por x, que é 4. Então, 6 vai ser igual a 16a menos 32a. Então, 6 vai ser igual a menos 16a. Quando você simplifica por 2, você tem o a vai ser igual a menos 3 oitavos. Se eu tinha uma equação que tinha y, x e a, e eu calculei o valor do a, então significa dizer que eu posso, na tranquilidade, pegar o quê? Eu posso, na tranquilidade, substituir. Posso? Posso. Eu posso agora substituir o a que eu encontrei e substituir na minha questão. Perfeito? Tá bom. E agora, Alexandre? Vamos lá. Quando eu encontrar, aí você tem que ver o valor, tá? Você tem que ter o valor de x e o valor de y. Nesse caso, eu encontrei apenas que o a vale menos 3 oitavos. Apenas o a vale menos 3 oitavos. Agora vamos continuar. Se eu substituir, a Alexandrino, questão doida é essa. Questão pancada. Muita coisa, muito detalhe, questão difícil. Mas eu escolhi começar logo por ela, porque aí a gente faz várias e várias coisas numa mesma questão. Então, 3. Tanto é que tu vai achar as outras muito tranquila, tá? Então, se o A vale menos 3 oitavos, o Y é AX ao quadrado menos 8AX. Quando você substitui o Y por menos 3 oitavos, vai ficar menos 3 oitavos de x2 menos 8 multiplicado por menos 3 oitavos de x. Eu posso, eu não vou cortar. Por que eu não vou cortar? Porque se eu cortar, eu vou ter que depois calcular o MMC. Eu vou trabalhar duas vezes. Então, eu vou fazer, ó, 8 vezes 3, 24. 24x sobre 8. Que dá a mesma coisa se eu colocar 3x. Mas eu não vou colocar. Por quê? Porque agora eu termino a questão. O que é isso que eu encontrei, Alexandre? É a função. Eu encontrei a função. Deixa eu só explicar melhor. 8 vezes menos 3 oitavo de x. Ou seja, y é igual a menos 3 oitavos de x ao quadrado menos... Deixa eu só ver aqui. Só ver a questão dos sinais, porque eu me preocupo muito com os sinais. Então, aqui, ó, é mais. 24 sobre 8x. Pronto. O que é que eu vou fazer? O ponto que eu quero é o ponto P. 2 e y. Agora, substitua. Quando você substitui, vai ficar ó, y no lugar do y. Então, fica y. Vai ser igual a menos 3 oitavos multiplicado por 2
ao quadrado, mais 24 sobre 8 vezes 2. Então, o y vai ser 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, menos 12 sobre 8, mais 48 sobre 8. Tá vendo? Ó? Aí eu não preciso calcular o MC. 48 menos 12 é 36. Aí eu posso simplificar por 4. Fica 9 sobre 2. Que se eu quiser colocar 4,5. Aí você diz assim, mas Alexandre, eu estou olhando aqui as opções. Tem essa resposta? Não. Tem não por quê? Porque isso aqui é 4,5. Só que preste atenção. Isso aqui é 4,5. Só que isso já era 6. Então, quer dizer que a resposta vai ser 6 mais 4,5, exatamente. Tá? É exatamente deixar escrito. Então, a resposta vai ser 6 mais 4,5. Logo, 10,5. E aí, vamos atrás da resposta, né, do gabarito. 10,5 é o item D de dado. D de dado. Então, aqui, ó, questãozinha mais punk que a gente podia fazer hoje. Fiz com calma, demorei, detalhei. Alexandrino, me diga por que você fez mesmo a forma fatorada toda vez que uma questão me der os zeros da função ou as raízes, né, dependendo. Toda vez que acontecer isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a forma fatorada. Tranquilo? Vamos para a obra. Segunda questão. Seja f uma função real definida por, aí eu já estou te dando a f, ó. Já estou te dando a função. Tá aqui a bichinha. F de x é x ao quadrado menos 2x menos 24. Considerando o plano cartesiano, considerando o plano cartesiano é o eixo x e o eixo y. Os pontos que representam os intersectos do gráfico dessa função com o eixo x, a distância entre eles é. Pensa comigo. Pensa comigo. Como é que pode colocar assim, ó, lembrando. Como é que se pode dar a interseção do gráfico com o eixo x? Eu posso ter 3 situações. Atenção que eu vou dizer, viu? Isso aqui não é a solução da questão. É uma lembrança da teoria. Se o A for menor do que zero, eu posso ter esse gráfico, eu posso ter esse gráfico, ou eu posso ter esse gráfico. Se o A for menor do que zero, eu acho que eu disse menor, esse é maior, tá? Tudo bem. Se o A for, vou colocar de verde, se o A for maior do que zero. Agora, se o A for menor do que zero, eu posso ter esse gráfico, eu posso ter esse gráfico e eu posso ter esse gráfico. Depende de quem? Depende do delta, né? Aqui vai ser o eixo x. Ele está te pedindo, eu não sei se você observou, mas ele está pedindo a distância. Se ele está te pedindo a distância da interseção do gráfico
a interseção do gráfico com os pontos de interseção. Ele está pedindo a distância. Ó, se eu tivesse essa situação, só teria um ponto. Se só tem um ponto, eu não tenho como calcular a distância. Porque ele quer da interseção com o eixo X. Se tivesse esse gráfico, também podia ser esse, tá? Também poderia ser esse, não tinha problema não. Se fosse um desses dois, eu não posso calcular a distância da interseção, porque nem interseção tem. Então, o que é que me diz? O que é que eu deduzo? Que na hora que eu for encontrar os zeros dessa função, o delta é maior do que zero. Então, o que é que eu faço? Vamos lá. Primeiro, f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 2x menos 24. Aí eu vou igualar a zero. X ao quadrado menos 2x menos 24 igual a zero. Lembrando outra coisa, tá? O A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 24. Então, se eu for calcular o delta, B2 menos 4AC, delta vai ser menos 2 ao quadrado menos 4 menos 24. Então, delta vai ser 4 menos com menos mais 96, 4 vezes 48, 96. Então, eu vou ter quanto? Delta igual a 100. O que foi que eu disse? O delta tinha que ser positivo. Agora, quem são as raízes? Menos B mais raiz de delta sobre 2A. E menos B menos a raiz de delta sobre 2A. Dois números que somados dá 2 e multiplicados dá menos 24. Então, esses são os dois valores. Ah, então eu poderia fazer pela soma e pelo produto? Claro, mas eu não quis, eu quis lembrar, tá? Então, uma raiz é 6 e a outra raiz é menos 4. O que é que isso quer dizer? Já vou terminar. Já. Por isso que eu te disse. A questão anterior era uma questão muito complicada. Essa não. Essa já foi para você dar uma respirada, né? Então, veja. O A é menor ou maior do que zero? O A é maior. Se o A é maior, você tem esse gráfico. Você vai ter 1 menos 4 e o outro, 6. Ele pede essa distância. Eu faço o menor, ou desculpa, o maior menos o menor. Então vai ser 6 mais 4. E você vai ter o quê? 10. Beleza? Só isso, gente. Só isso. Não tem outra coisa. É exatamente só essa situação. Tá? E vamos para a terceira. Terceira questão. Vamos lá, vamos para a terceira questão. Terceira questão é assim, ó. Com a aquisição de novas tecnologias, o lucro L de X de uma empresa em milhões de reais em função da quantidade X de equipamentos produzidos e vendidos, em milhares de unidades, passou de L de X, menos X ao quadrado mais X mais 4, para L asterisco de X, menos 4x2, mais 4x mais 4, tá? Se essa empresa opera com produção e vendas de equipamentos em níveis do lucro, do maior lucro possível, então, as novas tecnologias adquiridas implicaram um aumento no lucro de... Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o lucro que eu vou chamar de lucro amarelo, é o lucro inicial, e ele passou para o lucro creme, que é o lucro final. Beleza. Vamos calcular? O A é negativo. Então, está aqui o vértice. X do vértice, Y do vértice. O que é o Y do vértice? Como o Y é o lucro máximo. E o que é o X do vértice? Quantidade de unidades para
que o lucro seja máximo. Então, o que é que aconteceu? Se a questão quisesse saber a questão da quantidade, eu usaria o x do vértice. Mas ela quer saber o aumento do lucro. Então, eu tenho o lucro máximo na primeira etapa e tenho o lucro máximo na segunda etapa. Eu quero saber o aumento do lucro. Então, isso significa dizer que eu vou calcular o y do vértice duas vezes. É como se eu tivesse um gráfico e aqui eu tenho outro. Aqui é o y do vértice 1, aqui é o vértice 2. Então, aqui vai ser o y do vértice 1 e aqui vai ser o y do vértice 2. Aumentou. Aumentou quanto? Pronto, é isso que eu quero, tá? Então, vamos calcular os dois. Vamos calcular os dois vértices para calcular quem são os dois y do vértice, tá? Então, vamos lá. O que é que nós temos? Primeiro, L de x vai ser igual a menos x ao quadrado mais x mais 4. Certo? Vamos calcular quem é o y do vértice. Menos delta sobre 4a, né? Então, vamos lá. Se eu fosse calcular o delta, B2 menos 4AC. Delta vai ser o B1 menos 4, o A menos 1 e o C é 4. Então, delta vai ser 1 menos com menos mais 16. Então, delta é igual a quanto? 17. Se o delta é 17, então, na tranquilidade, eu posso afirmar que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice vai ser menos 17 sobre menos 4. Isso me dá que o y do vértice é 17 quartos. Isso aqui, ó, é o lucro 1, tá? Lucro 1 é igual a 17 quartos. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou atrás do lucro 2. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou calcular o y do vértice. Então, 2. Eu tenho uma função L asterisco de x vai ser menos 4x2 mais 4x mais 4. Quem seria o delta? P2 menos 4AC. Então, delta vai ser 16, menos com menos mais, 4 vezes 4, 16, 16 mais 4, 64. Então, delta vai ser igual a 80. Se o delta é 80, sabendo que o y do vértice é menos delta sobre 4a, Alexandre, não poderia encontrar o x do vértice e substituir no x, não poderia? Sim, aí eu encontraria do mesmo jeito, tá? Às vezes é pior, às vezes é melhor, não sei, né? Estou fazendo desse jeito. Então, nesse caso aqui, quem vai ser o y do vértice? Menos delta sobre 4 que multiplica o A. O A é menos 4, então fica menos 16. Logo, o y do vértice vale quanto? 5. Beleza. Ele quer o aumento. Porque esse valor, ele é o lucro 2. Então, 3. Ele quer o aumento. O aumento vai ser L1, não, desculpa, vai ser o L2 menos o L1, que vai ser 5 menos 17 quartos. Calculando o MC, eu vou encontrar que vai ser 3 quartos. Mas, Alexandrino, eu não tenho resposta. Porque quando eu divido 3 por 4, eu vou encontrar 0,75. Exatamente.
Mas, Alexandrina, eu não tenho essa resposta. Visual, não. Realmente, visual você não tem. Por que que de outra forma eu tenho? Peraí, deixa eu organizar aqui. Tanto espaço. Pronto. Esse 3/4, ele é em milhares. Então, se eu tenho 3/4 milhares, eu tenho 0,75 milhares. Então, quando eu substituo, né, porque está bem aqui, ó, ele está dizendo unidades, o x do vértice é milhares, está aqui, ó, o x do vértice é o x é em milhares, eu me equivoquei. O x é milhares. E o y é milhões. Então, quando eu digo que é 0,75 milhões, é a mesma coisa de 75 mil, ou 750 mil. Me equivoquei lá, troquei, estava dizendo que era milhares, mas ainda não. O lucro, deixa eu colocar aqui, ó, o lucro é milhões. E a unidade, que é a quantidade, ó, a quantidade, que é o X, você vai ter o quê? Você vai ter milhares, tá? Então, desse jeito. Então, ó, você tem a parte de revisão que a gente fez, tá? Toda a partezinha bonitinha tá aí para você. Beleza? Valeu. Beijo grande no coração, fica com Deus, tá? Tchau, tchau.